Oi, pessoal. Eu sou a Bárbara, ortodontista, e esse aqui é o podcast Por Trás de um Sorriso. Bom, hoje o nosso papo é sobre autoestima e qualidade de vida. O que será mesmo essa autoestima? E o que o nosso sorriso tem a ver com isso? Então, para conversar sobre tudo isso, a gente convidou hoje uma grande amiga e psicóloga, a doutora Heike Han. A Heike é psicóloga, especialista em terapia peraí, calma, vamos voltar. A Heike é psicóloga, especialista, esses nomes muito difíceis dessas profissões, sabe? Especialista, fez uma cola em terapia cognitiva comportamental, tá certa? Certíssima. Muito obrigada por você estar aqui hoje. Nossa, eu tô muito feliz, eu te admiro demais como pessoa, como profissional. Obrigada. Tenho certeza que a gente vai aprender muito juntas hoje. Obrigada pelo convite, espero poder ajudar. E, além de tudo, informar, né? E bater um papo super legal. É isso aí, com certeza vai dar tudo certo. Eu acho que você podia começar explicando pra gente, sob o ponto de vista da psicologia, o que é autoestima. Então, autoestima, primeiro de tudo, nós seres humanos temos uma visão da gente, uma visão de mundo muito individual. Mas a autoestima, de uma maneira geral, é uma avaliação subjetiva da gente mesmo. E ela pode ser tanto negativa quanto positiva. Isso depende de vários aspectos. Acho que você sabe bem, na sua profissão, isso é bem notado, né, nos pacientes. É verdade. A gente lida muito com isso. E assim, o que eu acho interessante que a gente percebe que a autoestima é subjetiva, mesmo sendo leigo, porque a gente percebe, por exemplo, pessoas fora dos padrões sociais pré-estabelecidos, né, que literalmente se acham. Então, assim, a gente vê por aí, né, pessoa mais gordinha, baixa, com cicatriz, enfim, sem cabelo, fora de qualquer padrão e se achando a última bolacha do pacote, né? Então, isso aí é uma autoestima elevada, certo? Certo. O que é ótimo, né, para elas. A gente pode falar que essas pessoas têm recursos internos bem estabelecidos, estruturados. No decorrer da vida, elas aprenderam como utilizar. Então, além da autoestima, um autoconceito, e eu costumo dizer até em consultório, né? Que é mais do que autoestima, é ter um autoconceito positivo, que diz da autoestima, da autoimagem, né? E o autoconceito é como se a gente tivesse certeza das nossas capacidades, das nossas habilidades, né? E pudesse desenvolvê-las também no decorrer da vida. Você sabe que eu fico, assim, muito impressionada e esse conceito de autoestima sempre me remete muito à Nina, minha filha. Você sabe muito bem da história dela, né? Teve um acidente muito grave, com óleo fervendo e ficou com cicatrizes grandes, né, nas duas perninhas. Mas ela, em momento nenhum, ela questionou, ou pelo menos ela deixou transparecer sobre a sua segurança pessoal, sabe? E vamos combinar, ela tá fazendo 14 anos, então essa é uma idade que qualquer coisa destrói a nossa autoestima, né? Mas ela é super segura de si, então ela chega no meio dos colegas e ela conta a história inteira. Se você perguntar pra ela, ela levanta o short e te mostra a cicatriz. Ela não pode pegar sol, então tem que usar calça para ir pra praia. E ela vai numa boa. Então eu fico vendo, enquanto a minha outra mais velha, qualquer coisa, um detalhe, né, mínimo, já balança completamente aquela estrutura de segurança. A Nina, ela me mostra muito essa questão aí que você vem falando de tão nova, mas já construindo essa... Como foi o termo que você usou? Os recursos. Os recursos, exato. De saber usar esses recursos em prol de si mesma, né? A Nina tem uma construção, a gente pode dizer, positiva das emoções, né? Então, ela lida bem com as emoções dela. Ela sabe identificar. E quando a gente fala emoção, a gente não fala só das emoções boas. Porque há emoções, quando são num parâmetro maior, sentidas, né? Elas se tornam emoções extremamente desconfortáveis. Exemplo, a ansiedade. A gente precisa dela, ela existe, mas quando ela está exacerbada, ela causa uma doença, ela causa um transtorno, né? E a Nina tem as emoções muito bem construídas positivamente. Consequentemente, ela já mostra crenças funcionais, né? Então, em relação ao autoconceito dela, né? Isso não a abala. Sim. É uma adversidade? Super. Uma coisa negativa? Sim. Mas como ela lidou com a adversidade?
é admirável, né? Porque ela tem recurso para isso. As pessoas que não têm, ou os indivíduos que não têm, as adversidades ficam grandiosas, ficam mais sofridas, intransponíveis, né? E aí as pessoas geram emoções muito desconfortáveis por muito tempo, né? Então elas se tornam acanhadas, se escondem, né? Elas esquivam. Tá aí o caminho, às vezes, muito dos nossos adolescentes, né? Quando eles se escondem um pouquinho para não se mostrarem. Não tem emoções muito bem estruturadas, né? Sim. Agora, isso é interessante, porque claro que é muito subjetivo, é de cada um, então cada um vai lidar de uma maneira. Mas eu andei revendo aqui, estudando novamente, porque ao longo da nossa formação em odontologia, a gente, como você falou, a gente estuda um pouco dessa parte. Mas a gente vê que muitos artigos científicos conseguem identificar alguns fatores que são comuns a essas pessoas que são consideradas com uma autoestima elevada, né? Então, assim, eu separei 2 aqui pra gente bater um papo, que eu achei mais interessante, mais ligado, mais a ver com a nossa conversa, que são o estímulo na infância e a harmonia do sorriso. Então, muitos estudos destacam esses 2 fatores como fatores comuns que têm na maioria dessas pessoas que são consideradas como autoestima elevada. Então, falando, por exemplo, sobre esse estímulo na infância, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria destaca muito isso, que é fundamental que a construção dessa autoestima seja iniciada muito cedo, né? Logo na primeira infância, e que isso vai refletir em como esse adulto vai ser no futuro. E eu acho que você pode falar melhor pra gente, acho que essa questão da primeira infância realmente é fundamental para a construção, né, do indivíduo ao longo do tempo, no futuro. A primeira infância, eu costumo falar que o ser humano é como se fosse uma buchinha na primeira infância. Tudo ele absorve. Tudo ele aprende. Então, a criança olha os pais, ela olha os avós, os professores, todo o entorno e vai absorvendo e vai gerando, né, um monte de crenças, que através dessas crenças que a gente vai ver o nosso mundo. Esse olhar, muitas vezes, é diferente pessoa para pessoa, para a mesma situação. Por que é diferente? Por isso, porque cada criança absorveu de um jeito. Às vezes aprendeu de uma forma muito parecida com um padrão familiar. Mas, ao mesmo tempo, na primeira infância, se acontecem adversidades muito importantes, elas podem trazer, né, um sinal, uma marca negativa naquele ser humano, né? E por que é negativo? Porque elas não têm os famosos recursos internos ainda, elas estão construindo, porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo. A construção, o saber das emoções, né? E adversidades acontecem, né? Perder uma pessoa muito querida, sofrer um acidente, né? Então, voltando ao exemplo da Nina, que é fantástico, porque o acidente, mesmo que ela não tivesse na primeira infância, ela ainda está em formação. Mas ainda quando ocorreu, né? Então, ou seja, a base dessa primeira infância ajudou e protegeu, né, o psiquismo da Nina. Eu acho que na prática, trazendo, né, para nós, como mães, como tias, enfim, como quem lida com crianças pequenas, acho que só reforça o fato da importância da gente trazer experiências ambientais positivas, né, nesse momento. Sejam de saúde, de higiene, de alimentação, enfim. Tudo que a gente lê quando a gente engravida, né, e que depois a gente fica tentando colocar em prática. Agora, uma coisa que eu tenho me questionado muito, assim, tentado refletir, é que às vezes, a gente fica também tão preocupado em prover essas coisas, uma ótima alimentação, ou trabalhar tanto para ter um ótimo plano de saúde, enfim, essas coisas que os adultos vão prover, né, para a criança nesse momento, que talvez a gente fique sem tempo de fornecer uma coisa que deve ser fundamental, que me parece fundamental para essa estrutura, para criar essa estrutura básica da criança, que é o afeto. Né? Com certeza. E denominar, né? Denominar a emoção. Hoje a gente fica muito preso no que oferecer, né? Que eu posso. Exato. Tem que trabalhar muito porque eu tenho que dar isso, porque eu tenho que ter a melhor escola, a melhor comida, a melhor casa, o melhor tudo. E formamos adultos que não sabem lidar com emoção. Sim. Né? Que é o básico. Porque se você não está próximo, você não consegue estabelecer um vínculo para você poder estar lá e ter
chance de falar para aquela criança: se valorize, você é ótima, né? Você é muito capaz, o que você faz está sendo muito legal, vamos melhorar, enfim. Sim, né? E falar: olha, você tá triste? Nossa, é mesmo, essa situação, ela é triste. Já aconteceu comigo, eu fiquei também. Você tá chorando? Eu sei que você tá triste. Validar, né? Eu acho que o que tem acontecido é que a sociedade está desvalidando as emoções. E isso, na infância, gera muita questão na adolescência, porque eles não toleram a frustração. Sim. Eles vão ficar tristes e para eles ficar triste significa, por exemplo, uma depressão. Ficar ansioso, às vezes uma paralisia. Porque lá atrás ninguém disse o que era isso. E é uma coisa natural que a gente tem que lidar e gerenciar de alguma maneira. Essa regra social, né? De que a gente tem que trabalhar, prover. A melhor escola, o melhor futebol, a melhor natação, o melhor balé, a melhor viagem. Vamos pro mínimo. O melhor estojo de material escolar, a melhor mochila, o melhor sapato. E cadê o... Não, meu filho, hoje eu não posso. Eu acho que esse termo que você usou é maravilhoso, assim, da gente relembrar. Validar os sentimentos, acolher, né? A gente, muitas vezes, cobra muito isso. Eu tenho sentido um pouco a necessidade de refletir sobre isso, sabe? O quanto que a gente tem cobrado dos meninos e o quanto isso realmente é válido, sabe? É claro que a linha de corte no dia de hoje, né, para você ter sucesso profissional, é claro que ela elevou muito. Eu fico pensando, na nossa época, né, nós somos da mesma época, você fazer um curso de inglês era legal demais, não era todo mundo que fazia. Você formar no inglês já era um diferencial bem grande. Ou eu fico pensando, quando eu entrei no mestrado, por exemplo, quase ninguém fazia mestrado do meu pessoal, era um diferencial enorme. E às vezes você fazia mais tarde um pouco e tal, depois de ter passado por muita coisa. Hoje eu fico vendo nossos alunos, eles já saem da graduação já pensando no mestrado como se fosse uma coisa já imediata. O doutorado assim, é o básico. Você saber inglês hoje, ter formado no curso de inglês, né? É o mínimo do mínimo, é o básico do básico. Então, claro que a linha de corte subiu. Então, a nossa exigência natural é de aumentar. Mas, às vezes, eu fico questionando até onde a gente está fazendo isso que você falou. Melhor sapato, melhor estojo, sabe? Para poder mostrar para a sociedade ou para provar que eles estão naquele nível. Ou até onde aquilo é o melhor para as nossas crianças mesmo, né? O que eu desejo, né? Como mãe. O que os pais desejam. Sim. E o que aquela criança necessita. Isso, porque exato. ainda rola isso. O que eu desejo, eu projeto naquele menino. E aí eu exijo dele. Às vezes, coisas que para mim são importantes, ou que eu não alcancei, né? O que a gente chama de projeção. E aí eu vou idealizando. Gente, mas é um ser humano que pensa diferente de mim, sente diferente de mim. Vai ter, né, desejos muito parecidos, outros muito diferentes. E os pais não estão conseguindo olhar para isso, né? E ouvir aquele filho e que ele vai te dizer: não, eu não quero fazer medicina. Sim. Eu quero fazer odontologia. Exato. E o pai, que é médico, vai se frustrar porque queria um filho médico, né? E aí já gera um desconforto. Quer dizer, tô dando exemplo até... Eu tenho esse exemplo no consultório, né? Quer dizer, esse menino me chega extremamente frustrado, quase num processo depressivo, considerado moderado, no 2º ano de medicina, para me dizer: eu detesto o curso. E você faz por quê? Sim. Me explica, me conta a sua história. Porque meu pai é feliz, assim. Né? Então, assim, a gente tem gerado essas projeções que são naturais, mas eu acho que elas estão aumentadas. Até porque o social está exigindo muito, né? Tem crescido muito. E isso é cruel. É cruel. Porque vai de encontro com esse ser humano que não tem muito a habilidade de lidar com as frustrações, mas é exigido. Né? Isso Exato. Vai de encontro também com as informações do aumento do número de suicídios entre os jovens, né? Sim. Não é à toa que está acontecendo. Pois é. Isso realmente, a gente que lida com criança, adolescente, né? A gente vê isso absurdamente, né? O índice de depressão, de suicídio, de tentativa de suicídio mesmo, é muito triste. Bom, voltando aqui então para os nossos fatores que estão relacionados, né, com essa questão da autoestima elevada. Então, a gente falou sobre essa criação dessa base, né, na infância, que é um fator que eles identificam muito bem nessas pessoas, né, de autoestima lá em cima.
E o outro fator, então, é a harmonia do sorriso. Então, na verdade, essa relação entre a harmonia do sorriso e a autoestima, ela é bem estudada na odontologia, sabe? Bem descrita já, a literatura é bem recheada, odontológica é bem recheada desse tipo de estudo. E, eu não sei se você sabe, não é para menos, porque isso é uma coisa interessante, nem todo mundo sabe. O ponto maior de interesse quando a gente conhece uma pessoa pela primeira vez é a boca. Então, assim, os estudos são muito legais. Eu tinha vontade de ficar descrevendo aqui, porque é super legal como os estudos científicos identificam isso. E é batata, assim, quando você vê uma pessoa pela primeira vez, a primeira coisa que você olha é a boca. Então, a gente pode considerar que o sorriso é um cartão de visita, né? Por isso, ele precisa estar harmônico, saudável, para que aquela pessoa se sinta confiante, confortável de lidar com os demais, com as outras pessoas, né? Então, assim, faz sentido essa analogia, porque realmente a boca, ela é um super cartão de visitas para a nossa vida social. E aí, diversos estudos já foram feitos aí ao redor do mundo, tentando fazer essa correlação. E interessante que eles encontraram, por exemplo, uma relação importantíssima no mercado de trabalho. A influência da harmonia do sorriso dentro do mercado de trabalho. Então, assim, eu até separei alguns estudos aqui, fiz uma revisão grande e tal. Tem um super interessante recente, de 2020, que é o seguinte: qual foi o objetivo deles? Verificar qual é a probabilidade de gerentes de contratação de grandes empresas, ou seja, pessoas responsáveis pela contratação, de contratarem um possível candidato baseado na imagem do seu sorriso. E aí, o que eles fizeram? Eles fotografaram os candidatos, através de manipulação digital das imagens. Eles mudaram a posição dos dentes, para melhor, para pior, fizeram manipulação digital e depois distribuíram essas fotografias para esses gerentes de contratação, para esses responsáveis. E eles foram questionados sobre qual é a imagem que essa fotografia te passa em relação a esse candidato no que diz respeito à responsabilidade, à confiabilidade, eficiência no trabalho. Então, uma série de fatores subjetivos, e aí eles tinham que dar o seu retorno. E qual foi a conclusão? A conclusão foi que sim, que a aparência do sorriso é capaz de influenciar positiva ou negativamente na contratação de uma pessoa. Porque sim, ela influencia a percepção que o futuro patrão teria sobre aquele candidato, né? Então, assim, isso é uma coisa muito louca. Você já imaginou? Qual é o grau de profundidade, a consequência, né, que um sorriso harmônico, é claro que o bonito é muito subjetivo, mas a gente está falando sobre um sorriso saudável, um sorriso harmônico pode ter na nossa vida, né? E pesquisando mais, a gente vê que não fica só restrito a essa parte profissional, não. Tem outros estudos também, usando aproximadamente a mesma metodologia, que tentaram identificar a relação entre a atratividade daquela pessoa para o sexo oposto, ou seja, para um possível parceiro amoroso, considerando a estética do sorriso. Então, eles fizeram a mesma metodologia de imagens. E qual foi a conclusão? Que as pessoas realmente, quando se tratam de um parceiro amoroso, de um possível parceiro, elas são super exigentes no sorriso. Quando não é um parceiro, aí sim. Então, tipo, você pode ter um coleguinha de trabalho, o sorriso mais ou menos. Mas se for pra namorar, aí não. Aí a exigência é grande, sabe? Então, assim, é interessante demais quando a gente vai vendo essa amplitude de estudos, vendo aonde que isso pode chegar dentro da prática mesmo, da situação prática na nossa vida, né? Tem tudo a ver com essa história da projeção também, né? Porque você olha para o sorriso, você olha para os dentes e você projeta muito o que você espera, né? O que é a harmonia, o tom da cor, o formato, o dente que tá mais para frente, mais para trás. Isso tem um significado muito individual, né? Exatamente. É muito muito subjetivo de cada um. Tem um estudo aqui que é do professor Matheus Piton, que é um grande pesquisador brasileiro, que fez essa mesma metodologia. Ele encontrou a relação entre inteligência e a aparência do sorriso. Era sobre questão profissional também. Olha que loucura, né? Teve uma forte correlação entre a aparência e a percepção de inteligência da pessoa. Né? Uma coisa muito louca. Talvez porque organização, exato, harmonia traga deve isso, trazer, né? Disciplina. Tô aqui pensando, ter uma harmonia, o que é que ele possa significar. É verdade.
Porque é o que a gente falou, não é bonito de padrão estético necessariamente, mas é o que você falou, organização, disciplina, ou seja, se tá bem cuidado, né? Se tá saudável, enfim, tudo deve remeter automaticamente porque a gente não pode negar, né? A harmonia, ela traz conforto, né? Exato. Tudo que a gente vê que tá desarmônico… Eu não posso falar nada, porque o ortodontista é meio doido da cabeça, sabe? Se bobear, eu começo a mexer nesses painéis aqui. Se eu ver que ele tá meio, assim, enviesado, eu já começo a mexer no painel, porque o ortodontista é meio doido. Tem que estar tudo simétrico, na mesma posição. Mas eu acho que, falando de maneira geral, isso é real para todos nós, né? Harmonia, o nosso cérebro sempre deve procurar uma coisa mais harmoniosa, com certeza, né? Isso é provado até em face, né? Sim. Pesquisa com, assim, o rosto, o tipo de rosto… Sim. E o padrão de beleza, que a maioria considera o belo, né? Como é. Uhum. E é dentro disso, da harmonia. Dentro da harmonia, exatamente. Isoladamente, um nariz pode ser lindo, mas naquele rosto não é, porque não é harmônico. Sim, exato. É isso né? aí. Bom, então vamos falar um pouquinho agora de qualidade de vida. Bom, eu fico como leiga aqui imaginando, para a gente ter qualidade de vida, a gente precisa primeiro ter a nossa famosa autoestima. Você tem que estar bem com você mesma, né? Mas a gente tem que ter várias outras coisas, porque você pode estar bem com você mesmo, mas você precisa estar com uma boa saúde, não sei, condições ideais de moradia, de trabalho, relações interpessoais saudáveis, né? Prática de exercícios físicos, ou seja, imagino que tem uma gama enorme. Vai lá, você como psicóloga, conta pra gente. Como você definiria, então, qualidade de vida? Para mim, seria o equilíbrio entre todas as esferas da vida. Uhum. Equilíbrio, porque eu acho que não tem jeito delas estarem todas rodando ao mesmo tempo, lisinho. Ótimas, acho né? Que isso é idealização. Uhum. Mas ter o equilíbrio. Então, quais são as esferas, né? Vamos supor aqui na minha vida. Profissional, familiar, pessoal, social, né? Então, assim, elas estarem em equilíbrio, funcionando. Sim. Ou seja, eu tô investindo em cada uma delas, um pouco de mim, mas trazendo um equilíbrio. Né? Porque se eu investir em uma só, as outras vão ficar sem funcionar. E aí não é qualidade de vida, né? E é claro que as pessoas confundem muito também. Se eu tenho um adoecimento, eu não tenho qualidade de vida. Nem sempre. Porque eu posso identificar um adoecimento na minha vida pessoal, entre aspas, na minha vida profissional. E as outras áreas, se estiverem junto e funcionando, elas vão me ajudar. Né? Então, eu acho que é esse equilíbrio entre as áreas. Você tá sempre a balança, um contrabalançando o outro, né? Por exemplo, se a gente tem um problema na área amorosa e ele perdura, com certeza vai desequilibrar todas as outras. Sim. Né? Então, e eu ignorando isso, negligenciando, mais ainda trará novos problemas. Então, nós temos que nos atentar, né? Se uma área tá trazendo uma disfuncionalidade, eu tenho que parar. Porque qualidade de vida não vai existir. Então, tem que ter o equilíbrio, né? Sim. Para mim, seria isso. Para tentar buscar o nosso sorriso de volta, eu vou falar sobre saúde dentro disso, né? Que você falou que, claro, tem um componente importantíssimo de saúde dentro da qualidade de vida. Porque sem saúde, a gente não consegue equilibrar nada. Né? Então, não exatamente a saúde, não falando do sorriso, mas, assim, de todos os componentes que estão envolvidos, assim, né? Saúde de boca, eu quero falar de dente, de língua, de bochecha, lábio, articulação, enfim. De todos os componentes. Porque, muitas vezes, as pessoas até negligenciam a saúde bucal, mas a gente sabe, quando começa a estudar, que a saúde bucal é fundamentalíssima para a saúde geral do indivíduo, né? Primeiro porque ela faz parte do sistema estomatognático que desempenha funções muito importantes para a gente. Então, funções, né, básicas como mastigar, deglutir, respirar, a função de comunicação pela fala, enfim. E aí, se eu tenho qualquer um desses componentes não funcionando bem, eu também vou acontecer a mesma coisa, né? Eu vou ter ali ou uma disfunção ou um desconforto grande, que claro que pode acabar afetando a qualidade de vida. E quando a gente fala isso, a pessoa pensa logo assim, uma coisa bem absurda, tipo uma dor de dente daquela de desenho animado, que amarra o lacinho aqui em cima, né? Claro, isso aí é óbvio que naquele momentinho específico, ele deixa você fazer nada, né? Você não come, você não dorme, você não faz nada. Mas
isso é como você falou, isso às vezes é um adoecimento, é um momento. E tem outras coisas na boca que as pessoas nem pensam, que são coisas mais simples, que aí sim pode ser uma coisa mais crônica e que pode realmente detonar, assim, a qualidade de vida de uma pessoa. Um exemplo é xerostomia. Xerostomia o que é? Redução da quantidade de saliva. Nada mais é do que boca seca. Então, assim, o simples fato da pessoa estar com a boca mais seca, claro que não é num dia, num momento, né? De maneira substancial, ou seja, crônica. Crônico. O simples fato da boca permanecer seca traz uns transtornos enormes para o paciente ou para o indivíduo, né? Para começar, que assim, pode ser muito doloroso, porque a mucosa seca, ela fica muito susceptível a fraturar a mucosa, a lesionar, então dói, né? A pessoa muitas vezes não consegue mastigar e engolir. São coisas que a gente só pensa quando a gente passa, né? Mastigar e engolir, você precisa de umidificar aquele bolo. Você precisa de saliva, senão você não consegue fazer isso, né? Muitas vezes a gente tem um aumento muito do índice de cárie, de mau hálito e até de infecções mesmo, porque a saliva é um super protetor, assim, contra infecções de bactéria, vírus e tal. Então, às vezes, uma coisa muito simples, como a redução da saliva, pode literalmente detonar a qualidade de vida, né, de uma pessoa. E quando eu penso, assim, em saúde, qualidade de vida, uma coisa que eu acho que é muito atual e que você deve lidar demais hoje em dia é com o estresse, né? Imagino que isso seja uma realidade para você muito grande no seu consultório. Nossa, é enorme. Só voltando aqui na saliva. Eu atendo muito paciente psiquiátrico e diversos medicamentos trazem esse efeito colateral. É verdade. Às vezes o oposto, né? O excesso. Sim. Mas essa boca seca que eles relatam muitos medicamentos trazem e eles ficam extremamente desconfortados. Uhum. Os psiquiatras que eu trabalho tendem, inclusive, já a encaminhar para dentista para fazer essa ajuda, esse paralelo, porque muitas vezes são doentes que não podem ficar sem aquela medicação, mas é um efeito colateral que traz muito desconforto. Muito desconforto. Assim como o excesso da saliva, né? Que tem medicamentos que trazem muito isso, né? Então, isso interessante. Existe até saliva artificial. Isso, né? Que eu ia falar. Eles usam. Tem paciente que usa. É muito legal realmente, isso, né? Isso é muito comum nesses pacientes e em idosos. Idosos também têm uma tendência de ter xerostomia com muita facilidade. Então, fica tudo muito machucado. É bem triste, assim. E afeta muito mesmo o dia a dia da pessoa, né? Sim. Agora, falando do estresse, que é um componente presente no consultório, né? Permanentemente. Hoje, de mão dada com a ansiedade, né? Eu acho que a bola da vez é a ansiedade. Já foi no passado a depressão como um grande boom aí. Hoje é a ansiedade. Acho que pós-pandemia a gente está lidando com isso, né? Mas o estresse, ele é uma resposta, né? Tanto fisiológica quanto psíquica, né? Há um desconforto, há um componente negativo que nós temos que enfrentar. Às vezes o estresse crônico, né? Aquele indivíduo não está conseguindo achar uma solução para lidar com aquela adversidade, né? E ele permanece o tempo todo em função de alerta, por exemplo. Né? Então, fisiologicamente, cortisol e adrenalina rolando o tempo todo, né? E aquele paciente pronto para o ataque, né? A gente brinca muito assim, gente, vocês estão correndo do quê? Não, eu tenho que resolver. E o nível hard de estresse, né? Acho que isso repercute muito, né? Na saúde, tanto de uma física quanto psíquica, mas eu acho que no seu trabalho você deve perceber bastante, né? Demais, isso sim, refletiu, falando em termos de pandemia, a gente teve um reflexo no consultório diretamente enorme, a gente percebeu grandemente mesmo esse nível de estresse aumentado, que na verdade fez com que os pacientes começassem a apertar mais e a ranger mais os dentes. E aí, a incidência de problemas articulares, ou seja, de disfunções temporomandibulares, né? Que é a articulação temporomandibular é essa articulação que deixa a gente abrir e fechar a boca aqui. E ela recebe o impacto todo do estresse sobre a musculatura,
apertando e rangendo. Então, como consequência, aí a gente tem apertamentos e bruxismos causando problemas articulares com muito maior incidência, com uma frequência muito grande, né? A gente percebeu isso muito fortemente, assim. E o problema grande dessas disfunções temporomandibulares é que elas trazem muito desconforto ou muita disfunção. Então, realmente, ela tem uma influência sobre a qualidade de vida enorme, porque o paciente fica sentindo dor constantemente ou fica com disfunção, né? Então, realmente, é uma situação que a gente percebeu durante a pandemia e que é uma situação muito dura, assim, de lidar para os pacientes, né? O estresse está muito aumentado, né? Está muito aumentado. Eu vejo isso porque eu via muito essa queixa nos pacientes psiquiátricos. Aham. Às vezes, também efeito colateral de algumas medicações. Antidepressivo costuma dar esse apertamento, assim, como efeito colateral. E a gente mexe, ajuda, né? O dentista, às vezes, nos ajuda com a placa e tudo. Mas agora, não. É sem o estímulo, né? Real e palpável. Uhum. Não é uma medicação, não é algo que eu tenho uma questão exatamente, mas nós estamos vindo com uma descarga de estresse muito elevada e não abaixou. Uhum. Então, é o dia a dia, né? A gente está o tempo todo assim. Tendo que lidar com isso. Uhum. Né? Eu mesmo aperto, se não fosse a minha plaquinha, à noite eu estaria com dor, que eu já tive, né? Pois é, então, o tratamento dessas DTMs, né, ele vai variar muito de acordo com a causa. Porque, assim, tem pacientes que sentem dor simplesmente porque eles estão apertando muito. E aí, na verdade, eles estão pressionando a articulação e a musculatura, né? Sim. Como se a musculatura estivesse fazendo musculação o dia inteiro. E aí, o paciente sente dor muscular. Mas, se a gente evoluir um pouco mais, a gente pode ter comprometimento dos tecidos que envolvem a articulação, como a cápsula articular, os ligamentos, ou até em casos mais graves, a gente pode ter comprometimento estrutural mesmo, dano estrutural, tanto do osso quanto da cartilagem que compõe a articulação. Então, o tratamento ele vai variar muito de acordo com o que está realmente acontecendo, né? A gente pode ter tratamento só com uma simples placa, para a gente descomprimir um pouco a articulação e liberar um pouco a musculatura, mas podem ser necessários também infiltrações dentro da articulação, lavagem dessa articulação, às vezes radioterapia, às vezes fisioterapia. Mas uma coisa importantíssima que a gente nunca pode esquecer é que precisa estar acompanhado de uma terapia paralela sobre a causa, né? Sobre o estresse. Então, quando a gente tem bons profissionais trabalhando sobre isso, sobre as disfunções temporomandibulares, eles têm uma abordagem também paralela à abordagem clínica, que é uma abordagem de lidar com o estresse, senão a gente não está atuando na causa, né? Não, com certeza. Nossa, e é super importante, porque a causa, muitas vezes, ela vai permanecer. Exato. Né? A queixa fica ali, né? Isso, exato. Mesmo porque, tratando-se de DTM e de bruxismo e apertamento, na maioria das vezes a gente consegue, com essas terapias, a gente só consegue tirar o sintoma. Ou seja, tirar a dor e melhorar a disfunção. Mas a gente não faz o paciente parar de bruxar e o paciente parar de apertar, né? Só quem conseguiria minimizar isso seria realmente a redução aí do nível de estresse. Então, é claro que funciona muito bem, porque o paciente ele volta a ter qualidade de vida, porque para de sentir dor e funciona melhor, mas ele precisa conseguir baixar o nível de estresse para diminuir o apertamento. É o que você falou, eu preciso da minha placa todo dia, senão eu vou ficar sentindo dor, né? É isso aí. Bom, nossa, eu aprendi tanta coisa, minha cabeça tá assim, ó, eu precisava de um papelzinho aqui pra ir anotando suas falas. Eu acho que, assim, diante de tantas, né, constatações que a gente fez e até reflexões mesmo, acho que importante é a gente pensar que realmente a vida tá aí, né? E é tão curta. E você usou uma palavra que tá aqui no meu papel, descrita para eu falar, que é equilíbrio. Porque eu acredito que tudo tem que ser baseado no equilíbrio, né? Não adianta, assim, eu ter muito dinheiro e não ter saúde. Sim. Ou eu ter saúde física, mas não ter saúde mental. Ou eu ser uma perfeição estética e não ter boas relações interpessoais, né? Nada disso adianta se a gente não tiver um certo equilíbrio. É claro que as coisas vão e vêm, mas a gente tem que estar ali se equilibrando naquela corda bamba.
Então, pessoal, é isso aí. Acho que a nossa mensagem de hoje é: vamos pra frente, né? Vamos vestir o nosso melhor sorriso. Se não estiver satisfeito com ele, vamos dar um jeito de ficar satisfeitos com o nosso sorriso. E vamos atrás do que nos faz felizes, do que nos deixa equilibrados, principalmente, né? Eu separei aqui uma frase de Shakespeare que é: mais fácil obter o que se deseja com um sorriso do que com a ponta da espada. Ou seja, né? A emoção sempre à frente de tudo, né? E equilibrado. Equilibrado. Acho que a nossa palavra de hoje, o que você acha? A gente pode eleger a nossa palavra de hoje como equilíbrio. Com certeza. Então, minha amiga, eu queria te agradecer muito, foi muito bom. Eu sempre aprendo muito com você. Isso aqui é uma lembrancinha pra você, por você ter vindo aqui com a gente hoje. Ai, muito obrigada, que gentil. Adorei o convite. E assim, espero que a gente tenha muitas outras conversas, porque psicologia sempre tá dentro da nossa área e a gente sempre gosta muito de aprender com você. Obrigada pela oportunidade. Espero ter passado um pouquinho só do conhecimento, pelo menos. Nossa, demais! Pessoal, então por aqui hoje a gente falou sobre qualidade de vida, sobre autoestima, aprendemos muito. Eu aprendi demais e fiz várias reflexões assim para minha própria vida. Espero que vocês também consigam refletir por aí e a gente se vê numa próxima, né? Aqui no podcast Por Trás de um Sorriso.